Aula Gestão do Caixa. Esta aula eu dividi em 3 partes, 3 vídeos. Gestão de caixa e de liquidez, um pouco do sistema financeiro nacional e considerações finais. A primeira parte, gestão de liquidez e caixa. As empresas precisam liquidez por 3 motivos básicos: transação, precaução e especulação. Transação relacionadas às atividades. Voltem à aula passada e aqui vocês vão enxergar o que nós destacamos do ciclo operacional das atividades da empresa. Quanto maior o ciclo operacional, quanto maior os prazos operacionais e o nível de atividade da empresa, mais a empresa vai precisar de liquidez para as suas transações. Precaução. Reserva para imprevistos, contingências. Nós estamos na época de exemplificar bem isso. Essa aula está sendo gravada na quarentena de 2020, com a crise causada pela Covid-19. Vejam que houve no mercado uma corrida para a liquidez. Muitas empresas preocupadas, muitos bancos preocupados, todos tentando o quê? Salvar a sua liquidez para que tenha reserva para qualquer consequência do que estamos vivendo. Essa corrida para uma liquidez maior diminui a liquidez do sistema, porque todas as empresas estão guardando para si a liquidez. Os bancos estão se protegendo. Então, se a empresa não tinha liquidez reservada, ela pode ter problema numa época dessa para manter a sua liquidez. E especulação, um terceiro motivo, que nós podemos colocar a especulação como oportunidade, a empresa crescer. Às vezes é na crise que as empresas têm oportunidades de crescer, e se ela tem liquidez, se ela tem reserva, às vezes ela consegue aproveitar essas oportunidades. Então, os 3 motivos básicos para uma empresa manter liquidez. Aqui eu praticamente já destaquei, nessa mesma transparência eu trago os 3 motivos e eu reforço um pouquinho aqui na transação a falta de sincronização entre receitas e despesas. E agora nessa crise que estamos, há empresas que têm postergação de receitas, o que faz com que elas precisem de mais liquidez ainda. Do ponto de vista de precaução, se a empresa não tem acesso a financiamentos ou não tem um bom relacionamento com o sistema financeiro, ela precisa manter mais liquidez por precaução. E especulação depende do mercado que ela está, do setor que ela está e das ambições que ela tem para crescimento e aproveitar ou não oportunidades que venham numa época dessa. Quando nós falamos em liquidez e gestão de caixa, nós podemos falar de uma forma bem restrita, que nós estamos falando exatamente do caixa, e nós teríamos a liquidez na forma de caixa, que é caixa, conta bancos, são aplicações financeiras com liquidez imediata. Há uma forma que os gestores têm que pensar, que é o quanto custa o caixa. O caixa custa. Uma forma bastante objetiva é pensar no custo de oportunidade do caixa. A empresa capta recursos, ela paga CDI mais X%. E ela aplica esses recursos para manter essa liquidez na forma de caixa a um percentual do CDI. Então imagine o seguinte, a empresa paga 140% do CDI e consegue aplicar a sua liquidez a 100% do CDI. Para dar um exemplo, aqui fica claro essa diferença aqui dos 140% que ela está pagando na captação para os 100% que ela está aplicando na sua liquidez, é o custo de oportunidade de manter esse caixa. Ou seja,
A empresa quer liquidez, ela entende que a liquidez é valiosa por conta daqueles 3 motivos: transação, precaução e especulação. Se ela entende, ela mantém liquidez. Agora ela não pode esquecer que a manutenção da liquidez custa. E aqui está uma forma muito simples de pensarmos o custo de oportunidade de manter essa liquidez. E nós podemos ver a liquidez também, a gestão de caixa, de uma forma mais ampla, que é a gestão do capital de giro, que nós enfatizamos na aula passada, na aula de capital de giro. Todo o giro da empresa tem um impacto no caixa. Então, por exemplo, se a empresa aumenta o seu contas a receber, se ela aumenta o seu estoque, ela vai estar retirando recursos das contas onde a liquidez se originou. E onde são? Caixa, bancos, aplicações financeiras, contas a pagar. Se ela trabalhar com fornecedores e conseguir aumentar o prazo de pagamento dos fornecedores, essa empresa consegue o quê? Aliviar a sua pressão sobre caixa. Estrutura de capital. Nós vimos na aula passada, se nós pensarmos aqui nas fontes de financiamento de longo prazo, que as fontes de financiamento de longo prazo são fonte para o investimento em giro. Essas fontes, se isto aqui, contas a receber, estoques, contas a pagar, estiver na normalidade do ciclo operacional, se a empresa reforçar os seus aportes de longo prazo, ela terá o quê? Ela terá um aumento da sua liquidez, um aumento do capital de giro que financiará o quê? O curto prazo. Uma vez que isto aqui está equalizado, essa liquidez sobra aonde? Nas aplicações financeiras, no saldo de tesouraria. Pensem sobre isso aqui e voltem na aula de capital de giro, que ficará muito claro para vocês. E a gestão de caixa, ela tem relação direta também com a política de cobrança e de pagamentos, que eu acabei mencionando aqui em contas a receber, contas a pagar. É necessário atenção aos instrumentos para aplicar caixa excedente. E qual é a relação da empresa com o mercado financeiro? Que fontes de captação a empresa tem disponíveis no mercado financeiro? Tudo isso aqui complementa a gestão de caixa, olhando a liquidez, olhando a gestão do capital de giro. Há algumas questões que se colocam para os gestores quando eles estão fazendo a gestão da liquidez, fazendo a gestão do caixa. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Primeira questão: ativos líquidos têm riscos diferentes? O caixa é o ativo mais líquido por definição. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de um ativo se transformar em outro. Logo, o caixa, que compra qualquer outro ativo, é o mais líquido por definição. E o risco do caixa é baixíssimo? Teoricamente, sim. Pense o seguinte: onde que a empresa mantém o caixa? Na tesouraria? No cofre? Veja que essa palavra aqui, vocês devem estar falando assim, olha, manter dinheiro em cofre, isso não existe. Isso é da época lá dos nossos avós, bisavós. Onde manter o caixa? No banco? Qual é o risco do caixa no banco? Bom, depende de que banco. Há bancos que têm problema. Aqui, olha, esse banco chegou a ser o 8º banco nacional medido por depósitos, e esse banco foi à falência. Se a empresa tivesse um caixa lá, ela teve problema para retirar. Se ela tivesse um depósito onde a liquidez estava, essa empresa teve problema. Então, aqui nós endereçamos a primeira pergunta, que é: o risco baixíssimo depende onde esse caixa está. No banco, o banco, teoricamente, seria um lugar seguro para guardar o caixa. Então, não se esqueçam que bancos também podem ter problemas.
Segunda pergunta, dinheiro no banco, remuneração positiva ou taxas de juros negativas? Vejam que questão que se coloca agora é uma questão que está colocada no mundo desenvolvido. Está colocada no Japão, está colocada na Europa, está começando a ser colocada nos Estados Unidos. No Brasil essa questão ainda não está colocada, mas vale para a nossa reflexão. Taxa de juros negativas. Vejam essa matéria, depois vocês baixam essa matéria, ela está disponível na internet, eu baixei antes de ontem. Olha só, o que essas taxas de juros negativas afetam o poupador, afetam a empresa que está guardando a sua liquidez. Olha só, países onde essas taxas estão abaixo de zero, os bancos comerciais já estão passando essas taxas para as empresas. Vejam aqui, na Suíça, na Alemanha, dos grandes depósitos, ou seja, aquelas empresas grandes que têm a sua liquidez em bancos, tem empresas que já estão pagando para deixar o seu depósito. Começam a aparecer realmente onde vamos guardar a liquidez? Em cofre? É uma questão, por quê? O banco vai cobrar, assim como você tem um ativo que você tem que pagar para ser guardado, um carro, por exemplo, que você paga o estacionamento, você efetivamente você está pagando para guardar a sua poupança, no caso de uma pessoa física, ou a sua liquidez, a sua reserva, no caso de uma pessoa jurídica. Aqui tem um ponto também, olha só, Suécia, Suíça, Japão, 19 países na zona do euro já estão com taxas abaixo de zero e já tendo consequências, como eu falei, para quê? Para grandes empresas. E isso é uma questão que se coloca para a gestão da liquidez. Então, voltem lá naquela telinha do custo de oportunidade. Aqui no Brasil, eu exemplifiquei com a empresa conseguindo guardar a sua liquidez recebendo 100% do CDI. Nestes países, as empresas já não estão mais recebendo para guardar a liquidez, elas estão pagando. Aqui uma outra questão que se coloca. Ativos líquidos têm liquidez diferente? Liquidez diferente dentro do contas a receber. Existe, olha só, dentro do contas a receber, estão todas ali no contas a receber, mas a liquidez é diferente. Aqui eu trago um exemplo. O setor do agronegócio, um setor que nós temos muitas empresas no Brasil, setor importante para o Brasil, setor importante para a nossa região. A chance de um de vocês trabalhar nesse setor é muito grande. Então veja o seguinte, este setor vende para produtores rurais. Os produtores rurais colhem seus produtos e pagam as suas contas na safra. Os produtores rurais são tomadores de crédito, são bons tomadores de crédito, bons pagadores. Porém, os produtores rurais, muitos são informais do ponto de vista de prestação de informação. Muitos não têm balanço, a grande maioria não tem balanço. Logo, o mercado de desconto de recebíveis, que precisa de informação, precisa de uma formalização maior, tem dificuldade em descontar títulos de produtor rural. Diferentemente, quando no próprio setor do agronegócio, a venda é para a indústria, que é grandes empresas, muito organizadas, com muita informação. Então, é fácil descontar um recebível, por exemplo, de uma grande empresa, mas não é fácil descontar um recebível de um produtor rural. Logo, dentro do próprio contas a receber, há liquidez diferente. Mais um exemplo aqui de liquidez diferente. Contas a receber ou estoque? Qual tem mais
liquidez? Eu vou ficar ainda no exemplo do agronegócio. Qual tem mais liquidez? Teoricamente, inclusive pela estrutura do balanço patrimonial, contas a receber tem mais liquidez do que estoques. Porém, no setor do agronegócio, e no Brasil nós temos muitas empresas de commodities, os estoques de commodities têm mais liquidez, é mais fácil você fazer liquidez, você fazer caixa com estoque de commodity, do que você fazer liquidez com contas a receber de produtores rurais. O mesmo ponto que eu coloquei anteriormente. Aqui há uma dificuldade de descontar, de transformar esse contas a receber em dinheiro. Aqui é mais fácil. Então veja só, um item que está classificado abaixo do ponto de vista de liquidez tem mais liquidez que o item de cima. Um outro exemplo, estoque físico versus estoque de CPR. CPR é uma cédula, é um título, cédula de produto rural. Ela é contabilizada também na conta estoques e o estoque físico tem mais liquidez que uma CPR. E uma CPR, a CPR, ela representa um título que foi dado crédito para o seu emissor e esse crédito que foi dado, ele pode ter tido aval bancário ou não. A CPR com aval bancário tem muita liquidez, chega a ter mais liquidez que o estoque físico, mas a sem aval bancário não. Era isso para essa aula. No próximo vídeo, parte 2, um pouco do Sistema Financeiro Nacional. Até já!